Conexão Esportiva. E vamos falar de futebol, vamos falar de alegria, vamos falar com o PC Guimarães mais uma vez aqui com a gente, para satisfação dos nossos internautas e ouvintes de Conexão Esportiva. E ele veio aqui hoje para falar sobre o futebol, as novidades do futebol dos times do Rio desse fim de semana e também da crise que se instalou em pelo menos 3 dos grandes clubes do Rio. O Flamengo com problema com o Luxemburgo, embora tenha contratado Wagner Love. O Vasco com problema salarial e todo mundo reclamando 2 meses de salário e direito de imagem. E o Botafogo com a carência de zagueiro absurda. Por outro lado, o Fluminense é só alegria, né? O Fluminense, na verdade, ele está montando um esquema do Barcelona. Você viu que loucura? 5 atacantes. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, queridos ouvintes e telespectadores hoje do programa Conexão. O Fábio, camisa é essa aí? Camisa do Salgueiro, vai ser uma homenagem ao Salgueiro tijucano. Ainda bem que é branco, cara. Essa camisa listrada aí na horizontal é meio complicado, né? Mas é isso mesmo, ó, a crise nos clubes, né? O Botafogo, essa situação de falta de zagueiro, incrível, né? Tem a conta do Chá e o Brenner já se machucou, até o rapaz lá do Júnior se machucou e tal. Mas parece que o Botafogo não pode ter a conta do Chá, porque toda a zaga do Botafogo é limitada, né? Tem um lateral direito, 2 zagueiros e um lateral esquerdo. Quer dizer, pro Campeonato Carioca eu acho que até dá. Agora, pro Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, o Botafogo precisa se reforçar. O Botafogo precisa também coçar o bolso. Agora, esse negócio de coçar o bolso, Fábio, é o seguinte, não precisa coçar tanto, né? Como é que o Flamengo arrumou grana para pagar o Wagner Love? De onde vai sair esse dinheiro, Fábio? Né? O Flamengo deve ao David, deve ao Ronaldinho Gaúcho, deve lá ao Pirulito que saiu, deve a todo mundo e arruma uma grana violenta para pagar o Wagner Love. É claro que isso tem uma jogadinha para desviar a atenção da crise, essa coisa toda. E a outra questão, o Flamengo está tentando encontrar uma saída, oficialmente declara isso, para não pagar a indenização do Vanderlei Luxemburgo se for mandado embora. É inacreditável isso, quer dizer, o cara encontrando recursos, buscando saída e anunciando isso para não pagar o cara, né? Pô, tem um contrato assinado, tem que pagar. Eu não estou aqui para defender o Vanderlei Luxemburgo, até porque ele tem como se defender, ele ganha muito dinheiro, mas eu fico pensando no futebol absurdo, anunciar que está buscando um recurso jurídico, uma coisa assim, para não pagar a indenização. Agora o detalhe é que é uma mesma direção que há pouco tempo estava questionando as atitudes éticas ou antiéticas do Fluminense, que teria feito uma proposta, teria levado um jogador, que era o Thiago Neves, Estava discutindo ética no futebol há pouco tempo, agora você vê, exatamente como você fala. A questão do Luxemburgo revela bem que a ética do futebol, na verdade, eles não foram apresentados. São 2 pessoas, 2 seres que não foram apresentados. A ética do futebol não adianta, acho que cada clube é questão de oportunidade. Você vê como é que a coisa funciona. Mas vamos falar de outros clubes. O Botafogo, você falou, está com problema na zaga muito sério. E só tem um Júnior ali agora, 17 anos, o já pegaria esse pepino tremendo. O problema do tal do Tanaka que não fecha. O Botafogo começa o ano com dificuldade, né? Uma coisa incrível, né? E geralmente sempre problema de elenco, né? Uma coisa que o Botafogo deixa tudo acima da hora para resolver a situação em cima da hora. Elenco e patrocinador. O patrocinador até que resolveu com uma antecedência, né? Então a situação do Botafogo é essa. Agora, essa conta do Chá, se não tiver jogador contundido, eu acho que dá para levar. E a outra situação também é o caso Rojas, que continua a briguinha aí. O presidente garantiu que o departamento médico agiu de forma correta. E eu repito pela enésima vez, centésima vez e tal, eu me recuso a acreditar que tenha havido leviandade por parte do departamento médico do Botafogo. Faz sentido. Né? Eu acho que se está vendo alguma leviandade é lá do pessoal do Cheio. Estranho, porque se ele fala que fez um exame lá e deu tudo certo, quer dizer, é uma coisa até que a própria medicina mesmo, a própria ciência deveria começar a avaliar. Será que é possível oscilar um exame? Você faz o exame de arritmia cardíaca, no momento ele acusa um problema e no instante seguinte aquele problema não aparece? Então é possível, se isso for verdade, que alguns jogadores, até dados como sãos, pode ter problema e o inverso. Você pode ter jogadores que têm um problema no momento e de repente por uma questão de oportunidade, é a hora que você faz o exame. Mas e o Vasco, que está com um problema sério de salário também, 2 meses, na verdade nem é tanto tempo assim, direito de imagem e os jogadores fazendo greve, ninguém quer ir para a concentração. E o caso do Vasco também é uma coisa incrível, né? A importância também de um bom dirigente, né? Você vê que a saída desse Rodrigo Caetano, que eu conheço pessoalmente, me parece um grande profissional, né? Eu até estava lendo agora há pouco que no tempo dele não havia essa ameaça, que os jogadores estão começando a fazer greve no Vasco, né?
Felipe já botou a boca no trombone e tal. Quer dizer, a presença de um profissional para administrar isso, o quanto é importante. Quer dizer, bastou a saída de um profissional que foi, inclusive, assediado, né, pelo Fluminense. O Fluminense assediou o Rodrigo Caetano e o Vasco está em crise, né, em que está faltando ali um meio de campo para acertar isso. Esse tipo de coisa não pode chegar. A imprensa não inventa, né? Então, esse caso do Fábio Ela tem o limite, mas inventar não. Até o limite, mas inventar não. Então o clube está em crise, né? Agora, uma outra coisa também interessante é porque ele fala, inclusive, que ele tem que blindar o futebol. E no Fluminense ele vai ter trabalho. Que blindar o futebol, o Fluminense ficou muito tempo também brigando muito mais fora do gramado do que dentro do gramado, jogadores, outros, enfim. E ele está indo pro Fluminense, que por outro lado, o Fluminense é o time do Rio que está em voo de cruzeiro. Mas é um cruzeiro meio, pode se tornar um Concórdia, né? Porque eu estava até lendo agora há pouco, por exemplo, que o Fred e o Deco têm tratamento especial, eles ficam em quartos especiais, voo especial, não sei o que, isso é muito delicado, Fábio. Eu acho que esse tipo de se o salário tiver em dia, as pessoas não reclamam. Mas é uma coisa delicada que, se gera algum tipo de problema, isso pega mal. Por que o Fred e o Deco são jogadores de futebol? Mas veja bem, não podem ficar junto dos outros jogadores? Eu acho o seguinte, os jogadores diferenciados do elenco do Fluminense são, até porque não tem outro jogador com esse mesmo peso ali. A questão, o cara é artilheiro do time, o outro Deco é o cara que veio a preço de ouro, é o cara que viveu lá fora, o cara que disputou a Copa do Mundo. Mas que, na verdade, os jogadores de futebol, eles sabem muito o seguinte: se a questão salarial dele está sendo resolvida, e ele fez o contrato dele está garantido, está assumido, ele vai ter que tocar a bola dele. Só que esses caras são mais espertos, quando eles fazem o contrato, como é o caso do Ronaldinho Gaúcho, mas no caso do Romário, ele fala o seguinte: no meu caso, eu quero me hospedar, eu quero me hospedar num quarto exclusivo, eu quero voar em primeira classe, eu quero chegar, ter a possibilidade de voltar antes, ou voltar depois do meu time, viajar antes, enfim. Eles fazem isso em contrato, eles sabem disso. Agora, eles têm bagagem para isso. Vai chegar lá o Negueba e falar para a Patrícia: olha, eu quero viajar na primeira classe, não importa o que tem por aí. Não é o caso, tem que gravar. É a diferença. É uma situação complicada. Você imagina o cara lá do Fluminense, o zagueiro lá, o reserva, vai falar: por que o Fred não vai fazer? Fábio, eu trabalhei numa empresa, uma multinacional, uma grande multinacional, que tinha esse tipo de diferenciação. Tudo bem, mas criava às vezes mal-estar. O nosso reajuste de salário era diferente dos outros. Se a gente viajava com o hotel, a gente ficava em outro tipo de hotel. É complicado. Para quem não tem, gera um mal-estar numa situação de crise, isso é complicado. Resolve na hora que o Fred começar a fazer gol e o cara lá não faz, não resolve. Mas aí se ele não faz gol, aí o cara diz assim: tu tá ganhando. Você é dirigente de um clube, você quer contratar um jogador da estatura de um Fred. Ele fala assim: eu vou pro seu time sim, mas eu quero essas regalias, eu quero essas prerrogativas. Tudo bem pra você? Tu fala: aqui não. Eu vou ficar com o meu menino ali, mas você... Mas isso é até uma situação que tem a ver com esse futebol que a gente vive no momento, que até a gente discutir numa próxima situação, numa próxima oportunidade, né, em que, por exemplo, o Botafogo não está investindo nos grandes jogadores, né? Tem até bons jogadores, mas não jogadores caros, né? Até outro dia saiu que Thiago Neves, Fred e Deco ganham mais do que todo o elenco do Botafogo. E olha que o Botafogo tem jogadores de seleção, né? Tem Elkerson, tem Michael Suel, tem Louco Abreu e tal. Quer dizer, isso é até uma discussão para a gente ter em breve, até envolver os nossos ouvintes, telespectadores para isso, né? Porque vale a pena, de repente, manter essa política que o Botafogo mantém, de talvez no futuro isso ter um retorno, né? Até em termos de treinamento, essas coisas todas, ou fazer essas coisas que fazem Fluminense, Flamengo, um pouco menos o Vasco, né? Que o Fluminense, ele tem um mecenas. E o dia que o Celso Barro lá desistir, a Unimed não quiser mais investir no Fluminense, vai se tornar o Palmeiras. O Palmeiras nunca mais se recuperou depois da questão da Parmalat, né? E o Flamengo agora, essa loucura por contratar o Wagner Love, que eu queria saber de onde vem esse dinheiro. Vamos lá. É isso, PC Guimarães, mais uma vez aqui com a gente, Conexão Esportiva, e a gente segue com o programa, e PC Guimarães na próxima semana novamente com a gente, na sexta-feira, para fazer o balanço do Carioca e falar do que é a promessa para o fim de semana. É isso, um abraço para todo mundo. Boa tarde, Fábio, boa tarde, queridos ouvintes e telespectadores.